o nosso bom dia para o Dr. Elion Ponticelli Júnior, da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru. Obrigado pela presença na informação, doutor. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizoco. Bom dia, audiência. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre a CDL. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa história da CDL, né, que acaba se confundindo juntamente com outras entidades do comércio, entidades representativas, né, e que tem o intuito, não é, Elion, de exatamente agregar, né, as empresas, agregar os comerciantes e tentar buscar de maneira conjunta, né, a melhoria no dia a dia, inclusive até mesmo naquilo que se presta de serviço para o próprio comerciante. Há quanto tempo você está por lá? Há quanto tempo você acompanha essa vida e esse trabalho? Eu estou na CDL desde 2004. Já são 20 anos que eu presto serviço para eles. A CDL tem 60 anos, foi fundada em 1964, em janeiro de 64, e ao longo desse tempo todo é isso que você falou, ela vem prestando um serviço aos comerciantes, ao consumidor e, de uma forma geral, à cidade de Bauru. É uma empresa tradicional, uma associação tradicional, sempre dirigida por comerciantes íntegros, probos, comerciantes de elite da cidade de Bauru. Não que os outros não sejam, mas com o passar do tempo, os comerciantes que prestam o serviço, ajuda, eles vão galgando degraus dentro da instituição, chegando a presidente, tesoureiro, secretário, o que é uma grande oportunidade para eles e a empresa se sente honrada com a presença desses comerciantes. Eu me lembro ao longo dessa história de 60 anos, eu estou um pouco menos tempo aqui em Bauru, mas eu já convivi com presidentes da CDL históricos, né? O doutor Orlando Burgo, o Sérgio Evandro Mota, né? Mais recentemente até com o Odair e tudo mais. Então, a gente vai acompanhando, né, essa história, e algo que sempre me chamou a atenção, principalmente do ponto de vista da segurança, tanto do cliente quanto do próprio lojista, do pessoal do comércio, é o suporte que vocês dão através do serviço de proteção ao crédito, né? Não apenas nesse acompanhamento, mas também no trabalho de dar suporte para o lojista e para evitar, inclusive, golpes que hoje são tão comuns, né, Elion? Então, a prestação de serviço é o grande mote, é o grande fator que deixa a CDL cada vez maior. Então, nós prestávamos serviços inicialmente no centro da cidade, o comércio foi se expandindo, hoje o comércio do Meiridota, do Altos da cidade, da Avenida Getúlio Vargas, da Vila Falcão, Bela Vista, nós temos associados em todos esses bairros e outros bairros também, né? Sempre prestando um serviço de qualidade, unindo o comerciante ao consumidor. Nós temos, além do SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, então todo comerciante que se sente lesado, que não tem um título pago, uma prestação paga, então ele insere o nome do devedor no nosso cadastro, e isso faz com que outros comerciantes não caiam em algum golpe ou não sejam burlados por alguma pessoa de má fé que venha comprar no estabelecimento. Ultimamente, uns 2 anos mais ou menos, nós criamos um alerta na tela do consumidor, aonde a pessoa, qualquer do povo que tenha seu documento furtado, perdido, tanto RG, CPF, CNH, cartão de crédito, talão de cheque que não mais é utilizado, mas esses documentos que possam ser utilizados por falsários, então a gente insere esse alerta no sistema, faz com que o comerciante não seja lesado por esse falsário ou por pessoa de má índole. Além disso, nós temos a nossa cobradora. É uma empresa de cobrança que faz a gestão do crédito e débito com os comerciantes,
né, com maior facilidade, a cobrança é mais célere, porque nós temos um departamento específico para isso. Então, são vários serviços que são prestados. Vamos falar um pouquinho do calçadão, né? Ê, calçadão, hein? Como é que está a quadra 1 lá, a questão de obra parada, os lojistas tendo uma dor de cabeça enorme, prejuízo? Como é que é para vocês essa situação? Para a CDL foi bastante ruim, porque nós temos a quadra 1 da Batista é uma quadra que depois que a Praça Machado de Melo foi praticamente desativada, a quadra 1 ficou numa situação assim meio de penúria, né? Mas os comerciantes que estão lá estão ativos, trabalhando. Agora, com esse novo calçamento, uma obra que seria para 30 dias ou 60 dias, nós já estamos há quase mais de 6 meses com ela parada. E nós verificamos o seguinte, a prefeitura desviou 16 linhas de ônibus para ativar a Praça Machado de Melo. Então, nós temos ali a parada, entrada e saída de pessoas. E o fluxo dessas pessoas iniciaria pela quadra 1 da Rua Batista de Carvalho. Com isso, essa reforma aí fez com que essa população de usuários do transporte público não passasse por lá. Estão indo pela 1º de agosto ou pela Rodrigues Alves? Pela Rodrigues Alves. Então, mais esse contratempo para o comerciante, né? Além do que, é uma situação desagradável. A passagem do pedestre está bastante precária. E além da sujeira, a poeira, a gente sabe que é uma reforma do lado da nossa casa aí, é um transtorno, né? Então, a CDL já fez gestão junto à prefeitura, mas infelizmente a empresa contratada não deu o suporte necessário. Esperemos que a nova empresa contratada aí dê conta da situação. E um alerta, né, para que a empresa contratada seja boa, porque aí nós teremos a quadra 2, que vai ser interrompendo a passagem da 1 e da 3, depois, subsequentemente, sim, até a quadra 7. Então, será um transtorno muito grande para o comércio. Lembrando que nós tivemos o Dia das Mães, em maio, o Dia dos Pais, agora em agosto, e o Dia dos Namorados, em junho, né? Então, houve um prejuízo bastante grande, uma perda de 90% mais ou menos do faturamento dos comerciantes, que jamais será reposta. Essa é uma questão bastante complicada, né? Aproveitando, doutor, a sua área jurídica, né, e a sua representação nessa área para a CDL, existe algo, através da justiça, que a CDL possa, em nome dos seus associados, fazer em relação ao poder público? Por exemplo, o senhor acabou de falar que é uma queda absurda para essa região ali do calçadão. Existe caminho para se buscar um ressarcimento desses prejuízos, uma vez que havia toda uma expectativa, foi apontado que o trabalho não duraria aí mais do que 30 dias, no máximo 60 dias por ser a primeira quadra, e a gente ficou só na conversa. O prejuízo é real. O prejuízo é real. Agora, nós temos feito gestões junto à prefeitura, né, no sentido de mostrar, como a imprensa tem mostrado, a população de uma forma geral tem mostrado, dos prejuízos que lá existem. A questão do ajuizamento de uma ação é muito complicado, porque você tem que ter documentos, tem que ter as pessoas que queiram que você as represente e tem que ter a entrada contra o órgão público e contra a empresa de construção. Cada um vai tirar o seu lado da reta, com certeza, e fica o comerciante prejudicado. Então, nós estamos pensando numa forma aí de minimizar o prejuízo desses comerciantes, né? As conversas com a prefeitura estão em andamento e vamos ver se num futuro próximo aí a gente consiga uma boa solução para todo mundo. É mais ou menos como tentar receber por um pneu que estourou porque caiu no buraco da rua da cidade. É mais ou menos isso, é complicado e não existe uma fórmula mágica. E uma, né, expectativa de que isso vá, né? Uma expectativa que isso vai dar em bons frutos, e nós sabemos que uma ação judicial demora,
é cansativa, traz desgaste e nem sempre o demandante alcança o seu objetivo. Sobre a questão da inadimplência, né, que acontece em qualquer lugar do Brasil, quando se refere a comércio, no caso de Bauru, é possível se levantar a faixa etária do devedor? Vocês têm algum levantamento? O inadimplente, sexo masculino, feminino, faixa etária, isso existe? Existe. Nós temos, através dos comerciantes, dos nossos associados que fazem o registro das pessoas inadimplentes, esse registro vem acompanhado com o nome, o sexo, até o documento de identidade, tudo. Então, o valor. Então, nós temos como avaliar qual a faixa etária que mais está inadimplente, os valores dessa inadimplência. Todos os meses, no fechamento do mês, a gente apura esse valor. E onde é que está essa parte mais complicada do ponto de vista do SPC ou de ter o nome lá na caixinha de cobrança? Pois é, a gente tem verificado que ao longo do tempo aí, a faixa etária mais endividada foi aquela acima dos 60 anos. Por quê? Normalmente são pais, avós, que emprestam o nome para os netos ou para os filhos. Então, a faixa que mais gasta é até os 21 anos. Né? Então, ele faz uso de um documento do avô, do pai, ou mesmo eles vão até o comércio, fazem as compras lá, e acabam se endividando, não conseguindo pagar. Através de reportagens que a gente tem feito, de palestras e tal, a gente alterou essa faixa etária. Então, a faixa etária hoje é dos 30 aos 40 anos. Né? É um pessoal, pelo que a gente vê, que perdeu o emprego, transferiu-se de emprego, mudou de cidade. Tudo isso faz com que essa faixa seja hoje a que mais esteja inadimplente na CDL. O interessante aí nessa questão, né, doutor, é que nós estamos falando de uma faixa etária que consumia bastante, mas que não tem renda e que acabava colocando a conta para o vô, para a avó, ou até mesmo, que em algumas famílias são arrimos de família, né, pela aposentadoria e tudo mais. A questão fundamental, né, na administração das finanças de casa, né, que acaba impactando também no comércio, é exatamente a questão da renda, né, saber se exatamente aquilo que se tem, né, e aquilo que se pode gastar, né, o tal do nunca gastar mais do que você tem para receber. A gente tem verificado essa alteração também da faixa de 30 a 40 anos se deve dessa população né? Nem trabalha, nem estuda e acaba ficando fazendo dívida sem poder fazer o pagamento. Por outro lado, a gente verifica também que as dívidas contraídas elas extravasam o valor do recebimento, do pagamento, da prestação do serviço, do prolabore e tal. Porque as atividades, os chamamentos são muito altos, né? Então, hoje você é obrigado a ter um celular, você é obrigado a pagar uma internet, você, se não quer andar de ônibus, você vai andar de Uber, ou você vai... As facilidades para aquisição de um carro próprio também são bastante grandes. Uma moto, ou compra de um veículo. Então, chega no fim do mês, você tem que pagar o IPVA, tem que pagar o aluguel, tem que pagar luz, telefone, internet, combustível. Então, essa educação econômica, financeira, já passou do momento dela ser instalada nas escolas, ou mesmo de terem palestras de pessoas aptas nesse sentido, para trazer para a população mais jovem esse conhecimento, trazer essa novidade, vamos dizer... Educação financeira. Educação financeira, né? Assim, a gente lembra,
tempos antigos aí, você ia anotando seus custos, seus gastos. Na cadernetinha. Né? Na cadernetinha, ou até no toco, como se diz, do talão de cheque, que ficava mais fácil de você comandar as suas dívidas e os seus Quando ganhos. Não batia com a conta do banco, dava rolo. Dava rolo, dava problema. Exatamente. Ó, a gente está conversando, não é, Marcos, com o Elion Pantecelli Júnior, que é do setor jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas. Doutor, uma concorrência bastante pesada para o comércio hoje, eu acredito que a CDL também trabalha isso e até orienta o seu pessoal no sentido de não estar apenas na loja física, mas também utilizando-se das redes, da internet, para poder trabalhar com essa ferramenta que é uma grande concorrente, se você pensar no e-commerce, mas também é uma grande ferramenta para atrair clientes e até mesmo fazer essas vendas. Como é que está isso no comércio? Então, a gente tem visto de uma seguinte maneira. Outro dia eu recebi da CNDL, que é a Confederação Nacional das CDLs, um artigo referente a essa situação. Ela era referente mais ao pagamento do imposto, né, que agora será cobrado, mas também 98% da população já fez compra através desse e-commerce. Desses 98%, 35% ficaram descontentes com o que comprou. Então, nós temos esse e-commerce internacional, né? Normalmente vindo da China, o produto. Quando ele chega aqui, ele não está adequado ao brasileiro, as especificações não batem com tamanho, o produto, número, é tudo diferente. E na hora de devolver o produto, encontra uma dificuldade muito grande, né? Então, o brasileiro ainda é aquele que prefere ir ao comércio, pegar no tecido, pegar no produto, mexer no produto, experimentar o chinelo, o sapato, né? E ainda que as facilidades de evolução, às vezes até as empresas dão essa facilidade, mas você às vezes precisa de ir num aniversário, numa festa, no dia seguinte, o produto não chega. Se chegar errado, você não vai poder usá-lo. Então, a concorrência está sendo bastante grande, só que o comércio ainda é o tradicional. E aí entra todo o trabalho de atendimento, né, doutor? Afinal de contas, quando você é bem atendido, o cliente sempre volta. Né? Sempre volta. É o que a gente fala nas reuniões que a gente tem com os comerciantes, o atendimento, a compra de impulso hoje está menor do que antigamente. Então, antigamente você ia na Batista de sábado lá, estava lotado, você vê os produtos lá, você já quer comprar, né? Hoje está menor essa compra de impulso. Então, o atrativo é exatamente esse, o atendimento que o comerciante dá ao seu cliente, as facilidades que ele dá, o atendimento, isso faz com que realmente o consumidor volte ao estabelecimento, fideliza o cliente. Doutor Elion, com relação ao fechamento de lojas, a gente caminha pelo centro da cidade, a gente vê muitas portas fechadas, né? Muitos anúncios de placas de aluga-se, né? Então, é uma realidade hoje não só de Bauru. Um dia desses eu vi num canal de TV, o centro de São Paulo praticamente totalmente abandonado, a famosa Rua Direita, as lojas todas fechadas, né? No caso de Bauru, é uma preocupação para a CDL, essa questão de fechamento de lojas, essa imagem negativa que fica para quem circula na área central? Sim, é uma preocupação bastante grande. A gente tem feito moções aí com os comerciantes e também com os órgãos públicos para facilidade de abertura de outras lojas e o comércio se manter pujante. Mas o que a gente verifica também é que há uma mudança do comércio central para os bairros, né? Então, às vezes o aluguel está alto ou tem alguma outra dificuldade, o comércio, ou até mesmo pela
pelo comércio, pela atividade desenvolvida pelo comerciante, não compensa mais ele ficar no centro da cidade, compensa ele ir para os bairros, né? Onde ele pode encontrar um imóvel mais barato, onde o fluxo de pessoas é maior, né? Nós temos hoje a Avenida Nações Unidas, a Avenida do Meiridota, as ruas da Vila Falcão, do Alto da Cidade ou da Bela Vista. Os világios e outros condomínios. E outros condomínios que atraem o comércio para esses lados, né? Fazendo com que ou a Rua Batista de Carvalho ou a Avenida Rodrigues Alves dê essa falsa impressão de diminuição. Mas pode ter certeza que fecha hoje, um mês depois está alugado. A gente tem sempre uma imagem antiga na cabeça de que aquela rua é movimentada, tem todo o comércio, com tudo aberto. Só que com esse passar do tempo, as coisas não são assim. Tem uma rotatividade aí? Tem uma rotatividade, sim, tem uma rotatividade, e nós vemos que os grandes magazines se concentram ainda no centro da cidade, né? Isso favorece também que outros venham se posicionar ao lado para aproveitar a movimentação de pessoas e consumidores. Ok, são 7h56, nós conversamos com o Dr. Elion Pontecelli Júnior, da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Dr. Elion, algum agradecimento? Eu quero agradecer a vocês pelo convite, à audiência que prestigia vocês também, e a CDL está de portas abertas. O que precisar, nós estamos à disposição. Algum telefone, algum contato, um site para, inclusive, novos lojistas que queiram se associar? O telefone é 2106-7070 e o site é www.cdlbauru.com.br. Tá aí. Ok, 7h57, nosso muito obrigado aí para o Dr. Elion Pontecelli Júnior. Volte mais vezes aqui ao Informação, felicidades.